Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Caramba! Oh, Cris, não falte mais, por favor. Fique bem. Não fique doente, se cuide. Tome água. Tome Se água. for ficar doente, fique em outro dia da semana. Você faz falta aqui. Nossa senhora. Não sobrevive sem você. Você que estava em casa acostumado com aquele jogo de câmeras. Vamos pra cá, vamos pra lá. Não tem, hoje não tem. Hoje é essa câmera porque estamos aqui sem a Cris. Faz falta. Sentimos a falta. Sentimos. Exatamente. Mas estamos aqui, né? Vamos aqui. Gravar, manter a consistência. Cara, se tem uma coisa que a gente é consistente. Puta que eu pariu. 214, 15, sei lá quantos episódios e com muito perrengue, mas não falhamos. Então que vamos. Bora. Estamos aqui hoje para iniciar uma nova série dessas, seguindo a linha das séries, né? A gente, agora não vou lembrar de todas as últimas séries que a gente fez, mas com o objetivo de trazer as discussões presenciais atreladas aos episódios novamente, Sim. certo? Teremos uma série de, novamente, 3 episódios em que esta série é sobre funcionalidade nos esportes. A pedidos. Isso A que eu ia pedidos, falar, a pedidos do pessoal que participou das discussões anteriores. Exatamente. O pessoal Tivemos que- 3 discussões, né? Só que se inscreveu, preencheu o form na nossa bio, né? Exatamente. E tá num grupo de WhatsApp. E aí a gente fez uma enquete lá pedindo temas para essa próxima discussão e sugeriram esse. Né? Exatamente. Então, se isso aqui não foi uma deixa para você ir lá e colocar seus dados nesse formulário da bio para entrar nesse grupo de WhatsApp, eu não sei mais o que foi. Tá vacilando. Tá vacilando. Tá Tá. vacilando. Poderia opinar em qual Poderia tema opinar. a gente vai abordar. Exatamente. E estar presente nas discussões presenciais atreladas a esses temas. Primeiro de tudo, se você gostou dessa série que vai falar sobre funcionalidade nos esportes, se inscreva no Forms, você vai poder entrar e participar dessa próxima discussão. Perfeito. E se você quer, não gostei dessa, mas quero dar o tema, quero dar sugestão para a próxima, participa também, faz a mesma coisa que na próxima votação você vai poder ter o direito de participar, votar e contribuir para a democracia do MEF. Bora. Bora que bora. Então, neste primeiro episódio dessa série sobre funcionalidade nos esportes, o título, né? O nosso tema é funcionalidade que não para. O que significa isso, hein? Do que a gente vai falar? Funcionalidade não para nunca, né? Na verdade. Na só quando verdade, morre. só quando morre. Mas Não estamos aqui para falar sobre vida após-morte. então, o tema hoje são os esportes cíclicos. Os Né? esportes cíclicos, os esportes que o padrão não para. O padrão é para ser sempre o mesmo. Então, estamos falando provavelmente de esporte de endurance e em que os gestos são cíclicos, corrida, pedalada, natação, os 3 que envolvem o triatlon, quem mais? A gente até citou outras coisas que podem ser feitas eventualmente de forma repetitiva, mas não tão cíclica quanto esses, né? O Rafa tinha citado alguns movimentos do CrossFit, mas acho que a base de tudo que a gente quer falar tá nesses esportes. Para quem não é do esporte, também um pedreiro fazendo uma obra, martelando, quebrando um azulejo, são coisas que vão seguir o mesmo princípio. Faz lembrar do estudo clássico, né, de controle, da martelada. Do Bernstein. Exatamente. E aí, bora? Bora lá. E aí, por que a gente resolveu falar sobre esporte cíclico, né? O que a gente pretende trazer com esse tema? Acho que tudo veio da construção da série, primeiro de tudo, né? A gente, já dando spoiler, vamos falar primeiro sobre esses esportes cíclicos, porque eles carregam algo em comum e que, a partir do momento que você entende esse princípio comum, fica muito fácil entender os outros e extrapolar para outras situações. E, até certo ponto, o que a gente vai falar vai ser base para o que vem depois, que a gente vai falar num segundo aí sobre aceleração e freio, e no terceiro sobre mudança de direção, que compõem a enormidade das modalidades esportivas que a gente tem. Né? Então, a ideia central veio daí. Perfeito. E, bom, bora lá.
Deixa eu pensar por onde a gente pode começar aqui, que a gente tem um roteirinho. Não sei que alguém tenha uma sugestão para fugir do roteiro. Começando talvez pelo contexto funcional envolvido nessas tarefas de esporte cíclico. Para fundamentar, seguindo o roteiro que a gente tinha colocado, era do exemplo, assim, do porquê que é importante o profissional do movimento, o fisioterapeuta, o treinador, o médico do esporte, ter um entendimento da funcionalidade por trás desses esportes. E aí, no nosso caso, é porque eles trazem o nosso ganha-pão. É isso. Né? Acho que se pegar aí a enormidade do que a gente atende é de esporte cíclico. Né? E com a demanda crescente, aí, especialmente da corrida de rua, isso só tem a crescer. E se você tiver entendimento do que envolve esses esportes, quais são as falhas, os riscos e como intervir, você está com uma baita vantagem contra quem não sabe e vai nadar de braçada nesse mercado. Então, acho que já tem aí um viés mercadológico para a gente entender. E é muito frequente receber pessoas desses esportes com queixas. Né? Acho que essa é a base. Se você trabalha com músculo esquelética, não precisa ser necessariamente com esporte, você certamente vai atender um corredor na sua vida. Talvez apareça um ciclista, talvez apareça um nadador, mas um corredor você vai atender. E, enfim, a lógica vai servir também para digitadores, para outras pessoas que vão aparecer no seu consultório, ou para quem é da educação física, treinadores. É interessante entender esse movimento cíclico, os esportes de endurance, que também certamente é um campo de trabalho grande. Né? E até para quem trabalha com geriatria, não vai pegar ali um idoso esportista, mas vai pegar um idoso que caminha, sobe, desce rampa, sobe, desce escada, e são atividades cíclicas que, uma vez você entendendo os princípios do que a gente vai discutir aqui, sustentam e valem para essas situações também. Perfeito. Bora lá. Hoje tá difícil, Hoje né? Hoje a gente tá devagar, cara. É porque gastamos muita energia ATP, aqui. Já tá mais tarde. Enfim. Demorou uma semana para esse áudio funcionar hoje. Então você que tá aí ouvindo, faz favor de ouvir e prestar atenção, porque... Só para vocês entenderem, a gente demorou e tomou um cacete para montar isso daqui, coisa que a gente começa geralmente 8h30 a gravar. A gente tá começando às 9h40, quase 9h50, é isso? São 10 da noite. 10 da noite já, então... Bom, então vamos parar de enrolar. Vamos pro Vai, então segue o roteiro, porra! Então siga, tá por muito favor. Pequeno. Cara, tá pequeno. E eu tinha sugerido o seguinte, né? O início dada a devida importância aos esportes de endurance, aos esportes cíclicos, a gente começar com um contexto funcional. O que está envolvido nesses esportes cíclicos? Então vai, Cássio. Eu já vou delegar aqui, senão a gente não vai sair do lugar. Não, vamos lá. Então, sempre que a gente está falando de funcionalidade, a gente precisa entender que é alguém realizando uma tarefa num determinado ambiente. Então, a gente precisa entender esse contexto, onde que isso vai ser feito. A natação vai ser feito na piscina, no mar, vai ser feito dentro d'água. A corrida vai ser feito na esteira, na pista, na montanha. Então, esse contexto todo vai, obviamente, influenciar muito. E o sistema nervoso vai pegar esse aparelho locomotor, que é muito redundante, que tem milhares e milhares de possibilidades de formas de executar esse movimento, e vai organizar uma estratégia para conseguir fazer com que isso dê certo. Essa estratégia envolve sempre sustentação e ação. Acho que a gente pode ir um pouco esporte por esporte, né? Vamos começar da corrida. Aqui a natação está atrás da gente, já usa ela como exemplo. Então vamos começar pela natação. Sustentação no meio aquático. Então, antes de você pensar em dar braçada, você precisa se sustentar na superfície da água. Então, você vai ter que contar com empuxo. O empuxo depende de densidade. O nosso corpo não é homogêneo em termos de densidade, então vai ter parte que flutua mais, vai ter parte que flutua menos. Então, a tendência da pessoa deitada na superfície em repouso é que o tórax flutue e as pernas afundem. Então, você precisa ter alguma forma de se sustentar na água. Chutar a água para baixo com a batida de pernas é uma forma de ajudar a sustentar os membros inferiores.
Ter uma boa postura de alinhamento da cabeça é uma forma de manter o tronco alinhado. A tendência de quem afunda a cabeça dentro d'água é querer levantar a cabeça. Essa extensão cervical tende a chamar tônus extensor e afundar a sua pelve, sua barriga. Então, a posição de cabeça é importante. E a própria velocidade, conforme você começa a se deslocar na água, o fluxo de água debaixo de você ajuda a dar um suporte também. Então, mais fácil se sustentar na superfície estando em velocidade do que em repouso. Uma vez sustentado, e isso vai ser parte fundamental, porque se você já não está bem sustentado, o seu fluxo de braçadas já não vai conseguir ser com alinhamento e com uma boa estabilidade. E provavelmente também vai exigir muito mais esforço, porque você vai ter um arrasto ali grande, né? Vai ter um arrasto grande por ter mais área de contato ali com a água. A barriga afundada vai arrastar mais água para você se deslocar. Maior a chance de você fazer movimentos em outros planos. Ver aquelas pessoas nadando parecendo uma minhoca, parecendo um jacaré, né, que vai para os lados. Então, uma forma de já possibilitar boas braçadas e pernadas é estar bem alinhado, sustentando na superfície da água. A partir daí é jogar água para trás para você poder ir para frente. O que muda no meio aquático é a dinâmica de fluidos. Quando você joga água para trás, a água anda para trás. No solo, quando você está em pé andando, você empurra o chão para trás, o chão fica no lugar, é você que vai para frente. Então, tem alguma especificidade da braçada que vai ter que levar em conta essa dinâmica de fluidos, mas basicamente é jogar água para trás. E pensando no nado crawl, a gente vai fazer braçadas alternadas. Então, braço direito e braço esquerdo. E coisas bem simples. Se eu preciso jogar água para trás, onde é legal que a mão comece esse movimento? No ponto oposto, né? O mais à frente possível. Então, essa abraçada começa você levando a mão o mais para frente possível, de forma alinhada. Esse membro superior não pode estar cruzando a frente da sua cabeça e nem aberto, que isso vai aumentar o arrasto. Então, fazer uma flexão de 180 graus de ombro e com elevação de cintura escapular, levando a mão mais longe possível. A partir daí é um movimento de pegar água. Né? Com uma flexão de punho você vai pegar um pouco d'água, vai começar a jogar essa água para trás. E o exemplo que eu gosto de dar é que é exatamente a mesma mecânica de subir num muro. Pensa que você está de pé segurando no muro, pegou no topo do muro com a flexão de punho. Uma primeira parte desse movimento é puxada, você vai puxar o muro até a altura do seu peito e depois você vai empurrar o muro para baixo para você terminar de subir. Na água exatamente a mesma coisa, pegou o muro lá na frente, joga esse muro lá para trás, primeiro puxa, depois empurra. A diferença é que o muro está fixo e você puxando ele para baixo, o muro vai ficar no lugar. A água, agora que você começar a puxar a água, essa água vai andar para trás. Em um determinado momento, nessa transição entre puxada e empurrada, é interessante trocar de coluna d'água. Então você pega uma água mais parada e joga ela para trás para você conseguir mais propulsão. Então esse movimento guiado pela mão é um movimento que é eficiente e é seguro. Se a cintura escapular levou para pegar água lá na frente, essa puxada primeira que é guiada pela mão, que é a mão puxando a água para trás, mas a sequência de movimento é que enquanto você vem puxando a água para trás, a escápula vem retraindo também, deprimindo, para chegar na posição de transição entre a puxada e a empurrada com estabilidade, escápula neutra e o ombro numa posição intermediária de rotação. Você ainda tem rotação medial para dar nesse meio do caminho. Grande parte dos problemas na natação, no nado crawl especialmente, é colocar muita rotação medial enquanto o ombro está bastante fletido. E é aí que vem os principais riscos para o ombro, né? Numa fase muito precoce, você está com muita rotação, com uma aproximação bem grande ali das proeminências ósseas, né? Com estreitamento do vão onde passam os tendões. Então é realmente uma receitinha de bolo, a gente até brinca, para desenvolver qualquer impacto subacromial, qualquer lesão ali de tecido mole relacionada, né?
Receita essa que às vezes muitas vezes é voluntária mesmo, né? Dada por comando. Né? Comando como cotovelo alto e numa fase, de novo, precoce, né? Em que a gente, beleza, deveria talvez ver esse cotovelo um pouco mais elevado, mas numa fase mais intermediária de transição entre a puxada e a empurrada. No início da puxada, a pessoa está se preocupando com o comando segmentar de elevação de cotovelo e rotação interna, com a justificativa de aumentar braço de alavanca, talvez, muitas vezes, mas, de novo, de uma forma muito precoce, né? Então, a base aí do que o Cássio trouxe para a natação, já dá um panorama, começando pelo esporte talvez mais distante dos outros que a gente vai falar, mas é a mesma que a gente vai usar para a corrida, para o ciclismo, em que a gente sempre tem que entender esse tripé que monta aí o contexto funcional, porque até mesmo na hora que a gente pega a própria corrida, se a gente mudar pequenas condições ali do ambiente, vai mudar um pouco a manifestação do movimento, do padrão motor que você vai encontrar. Mas a essência, como corrida, ainda permanece. Então... São atividades todas de deslocamento, né? São então, todas. No fim das contas, você precisa pegar a sua massa e deslocar de um ponto ao outro. Uma no meio fluido, outra no meio terrestre, no solo, né? Uma numa posição horizontal, outra numa posição vertical. Mas os princípios vão ser os mesmos, né? Exato. Se sustentar e ir para frente de alguma maneira. E sempre vai ter isso. E pegando já a corrida como exemplo, como se dá a sustentação, a gente teve um episódio inteiro para falar sobre corrida, acho que mais de um até, mas vale a pena lá voltar se você quer algo mais detalhado. A sustentação aqui se dá contra a gravidade. Então a postura ortostática, que em vez de ser bípede, ela é unipodal, porque você precisa de uma alternância aí. Todos esses esportes, por serem cíclicos, eles demandam, né, disso, de uma alternância da ação que é o que vem depois. Então, se você precisa dessa alternância da ação que vem depois, a sustentação ela já tem que ser diferente, ela tem que começar já numa condição que permita essa alternância. Então, por isso, a sustentação é unipodal, para você dar suporte para o seu corpo, agora numa demanda um pouco mais difícil, que é com uma pelve e tronco tendo sustentação só com um ponto de apoio na lateralzinha ali dada pelo quadril desse membro inferior que continua apoiado no chão, que uma vez sustentado contra a gravidade que acelera o corpo para baixo, a grande tarefa de sustentação tem que ser empurrar o chão para baixo e se sustentar contra esse vetor, o mais alinhado possível contra ele para ter uma boa distribuição das cargas. Fez isso, ótimo, né? A partir daí a gente precisa gerar alguma propulsão, que lá na água tinha essas duas fases, né? Do inicialmente puxar, depois empurrar a água lá para trás. Aqui a ação que vai te mover, que vai deslocar seu corpo à frente, é empurrar o chão para trás. E aqui o vetor já passa a importar muito, porque você só consegue empurrar o chão para trás se relativamente ao chão seu corpo já estiver sutilmente à frente. Porque se seu pé estiver embaixo do seu corpo, só tem um vetor possível, que é para cima. Então essa relação entre corpo e pé é fundamental para ditar a direção. Que quando a gente for falar lá no episódio 3 sobre mudança de direção, isso vai ditar também essa mudança de direção, mas depois a gente volta. Então aqui no ponto fixo da corrida, no ponto cíclico da corrida, uma vez que você se sustentou e empurrou de um lado, entrou numa fase aérea, acabou o que essa perna pode fazer. Agora a função fica para outra perna que vai assumir a sustentação e a propulsão. E isso vai se repetir ad infinito, né? Isso é legal porque é muito simples de entender a corrida quando a gente olha para os princípios. Então, o que a gente falou no começo, sistema nervoso para se organizar, sustentação e ação. Sustentação na corrida, em pé, e vai ser sempre numa perna só. Ação, que te move, o objetivo é se deslocar no espaço para frente. O que te move à frente, propulsão, empurrar o chão para trás para que seu corpo viaje para frente. Isso vai ser feito de forma cíclica, então sustenta, empurra, sustenta, empurra, sustenta, empurra. Então, o que é correr? Quando que a corrida acontece? Quando que esse trabalho efetivo do que é correr acontece? Quando o pé está no chão. Só é possível se sustentar com o pé no chão, só é possível propulsionar com o pé no chão.
E acho que foi o Rafa ontem que mandou. Eu mandei o vídeo. O Franco mandou um videozinho de um cara gringo, né? Falando espanhol. Sim. O cara meteu uma física ali, umas 500 equações para justificar a corrida dele. Ele começou muito bem, assim, porque ele fala velocidade na corrida. Vezes amplitude. A velocidade tem a ver com o deslocamento no espaço ao longo do tempo. Beleza, todo mundo concorda? Cara, sim. Inequívoco. E aí as variáveis que garantem que você vá para frente tem a ver com o quanto que você empurra de chão para trás, ou seja, o tamanho da passada. Verdadeiro? Verdadeiro. Quantas vezes por minuto você consegue empurrar? Verdadeiro? Verdadeiro. Aí ele começou a tentar falar qual dessas que tem maior peso e contribuição na velocidade final. E foi um momento que começou a distorcer num nível que a gente tem que fazer um vídeo reagindo só para esse vídeo, cara. Tá especial, porque ele consegue chegar que a maior determinante da velocidade é o quanto que você passa longe do chão, é a fase aérea. E aí é aquele ponto que a proposta de melhora e incremento da velocidade dele chegou para aumentar a fase aérea, ponha ações que estão na fase aérea. Então puxa o calcanhar na bunda, levanta o joelho, coisas do tipo, e veja o resultado disso. Cara, faz isso. Veja o resultado disso e me fala se você correu necessariamente mais rápido. Pelo amor de Deus, é tipo o oposto, né? E o cara foi numa matemática lá, cheia de letra de variáveis e tal, e pra falar merda. E no fim é aquela variável que não é a variável que resulta de fato na velocidade, porque ok, o cara ele pode até, no caso dele, demonstrando, tá aumentando o tempo de fase aérea, mas ele certamente está aumentando força de propulsão também. Ele pega para explicar o aumento da velocidade e ele joga na conta do aumento da fase aérea. Não, o pior de tudo... Quando que a outra variável ele também aumentou. O pior de tudo é que ele estava em cima de uma esteira fixa em velocidade e só mudando essas coisas. E a velocidade não estava mudando nada, porra. Fica com aquela cara de tá leve, né? Porque o cara tá saindo do chão e fala, não, como eu tô correndo leve. Só que ele tá gastando uma baita energia pra fazer pra manter vertical. A mesma velocidade fixa na esteira. Sim. Tendo que, além de manter a velocidade, dar conta dessa oscilação que apareceu que não tinha. Não precisaria ter. Oscilação vertical aqui. Enfim. Então, é um movimento cíclico de sustenta e empurra com a perna direita, sustenta e empurra com a perna esquerda. Aí entra a questão que acho que é legal de comparar com a natação, porque esses movimentos cíclicos, normalmente, eles são controlados medularmente. São os chamados movimentos automáticos, em que você tem centros geradores de padrão na medula, que é uma circuitaria que fica lá ciclando direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Isso é inato, já nasce com a gente, é o reflexo da marcha automática. Tensores de um lado, flexores do outro. Tensor do lado, flexor do outro, e é sempre o mesmo plano. Se você for fazer isso correndo em círculos, por exemplo, vai entrar um adutor, abdutor no meio da jogada. Sempre as pernas vão trabalhar no mesmo plano. E esse centro gerador faz esse ciclo acontecer, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Isso depende do córtex. Então, por isso que a gente corre sem pensar, por isso que você não precisa ficar pensando em cada passada. E todos os movimentos cíclicos envolvem um pouco disso. Coçar, martelar. A hora que você dá o comando começa, o cérebro sai da jogada, a medula fica trabalhando, o cérebro só entra de novo quando precisa mudar padrão. Ou bater mais forte, ou mudar o time da batida, ou, na caso da corrida, fazer uma curva, pular um buraco, frear. Então o cérebro vai entrar para alterar o padrão, mas enquanto o padrão é aquele. Cara, uma curiosidade aqui, o Eduardo Gouveia, o Coroa, aluno do Wagner, faz várias ultramaratonas, e aí os caras estavam contando assim, coisa de bastidores, assim, e falando que depois de não sei qual prova que ele fez lá, andando, correndo pra cacete, depois ele tava dormindo e a perna mexendo enquanto tava dormindo. Mexendo mesmo, olha só. E não lembro quem contou, se foi o Wagner, se foi alguém. E tipo, cara, o cara dormindo, um negócio tão facilitado que a circuitaria continua, cara. Pra quem já correu em esteira, isso é chamado de pós-efeito também. Você sai da esteira, a perna sai andando sozinha, assim. Você... Parece que tá mais leve até, né? Porque o sistema tava lá fazendo essa troca de passadas.
num ambiente visual fixo, e com vestibular meio fixo também. A única coisa que estava rolando era o somato sensorial informando que você estava correndo. Isso faz lembrar aqueles vídeos de cachorro sonhando também. Deitado de lado com a patinha. Muito. Tudo facilitado. Correndo o dia inteiro, chegou à noite. Aí você desce da esteira, o ambiente sensorial continua o mesmo, a perna, o sistema fala, pô, ainda tem que continuar correndo para não cair aqui. A perna segue ciclando. E o que eu queria relacionar com a natação é porque a corrida, isso é natural. E depois a gente vai entrar se o natural quando que o natural pode não ser bom. Ou deixa eu explicar melhor. Porque muita gente fala, esse é o natural, então deixa o cara fazer errado. Não é assim. Mas a corrida é natural, é inata. Você nasce sabendo trocar passos. Você não troca quando é bebê porque você não sabe se sustentar ainda. Mas trocar passos, você já, essa circuitaria já está pronta. A natação não é o meio de locomoção do ser humano. Mas, no modo geral, eu acho que mamíferos nadam. Só que o nado, a gente vê vídeo de macaco nadando, atravessando o rio. Cara, eu lembro de pegar minha cachorrinha, quando eu levava na praia, brincar. Assim, tipo, aproximar da água. Na hora que tocava na água, a pertinha já começava. Então tem uma circuitaria. Vai dar banho no tanque, assim. Aí o cachorro, antes de entrar na água, já tá lá nadando, sim, né? Só pela expectativa. Deve ter um feedback ali do toque também. Mas você vê que é a mesma circuitaria que ele usa pra andar, que ele simplesmente reaproveita naquele momento. E entra uma puxadinha de água que é diferente do andar, simplesmente, né? Mas existe uma circuitaria meio pronta ali para o nadar também. Só que o nado espontâneo do mamífero, eu acho que é o estilo cachorrinho. O ser humano caindo na água sem ter aprendido técnica e vai nadar cachorrinho, cabeça para fora e puxando água. Então todos os estilos de nado que a gente conhece, borboleta, crawl, peito, costas, são artificiais, foram técnicas inventadas para tentar nadar mais rápido e que são obviamente muito mais rápido do que nadar cachorrinho. Mas aí entra uma questão de isso ser aprendido muito voluntariamente, muito através do córtex. Então todo mundo que já fez natação já recebeu comandos de professor, pega água aqui, puxa para lá, dobra o braço assim, cotovelo alto, e aí vira uma braçada muito cortical e que depois de de muita repetição, aquilo vira automático e aí você passa a trocar na medula aquele movimento que era artificial no começo. Então, por isso o mexer na natação é um pouquinho mais complexo do que mexer na corrida, por exemplo, porque tem muito evento cortical ali interferindo. Mas a melhor forma é tirar comando interno, de foco interno, comando segmentar, tipo cotovelo alto, dobra o punho, tantos graus e, cara, pega a água lá na frente e joga essa água para trás. Depois você pode aperfeiçoar, tem uma coluna d'água mais paradinha aqui do lado, então você puxa numa coluna d'água, depois troca, mas segue puxando e empurrando. Se o sistema faz isso, ele vai ciclar, enquanto a mão direita tá puxando água, a mão esquerda está indo lá para frente, aí ele vai alternando. Então, eu acho que uma mensagem trabalha no simples, no funcional. O que é o funcional? Jogar água para trás para você ir para frente. Ponto. Para de dar comando muito segmentar e específico, né? E o ciclismo, né? Isso que eu ia falar. Pensando no ciclismo, a circuitaria também é muito semelhante a tudo que a gente falou. A diferença é que você tem o ambiente muito diferente do natural, né? Então é um ambiente construído totalmente pelo homem para ter o máximo de eficiência ali num deslocamento, vamos colocar num primeiro momento, em um terreno regular, né? Então, pegando o contexto ali de indivíduo, tarefa, ambiente, o cara está agora em cima dessa ferramenta, desse meio de deslocamento que é a bike, que por si só já é bem instável, né? Ela sozinha não para em pé, a não ser que tenha um pezinho ali ou alguém apoiando. Então, ela, para se manter estável e ter uma boa sustentação
exige ali já de uma dinâmica de um movimento acontecendo. É mais fácil equilibrar a bike em movimento do que próximo ao parado. E a sustentação vai depender dos pontos de apoio que você tem com a bike, né? Porque uma vez que ela está apoiada no chão, você apoia sobre ela. E esses pontos mais clássicos são o selim, os próprios apoios ali do pé no pedal, e onde a mão ou o antebraço apoia no guidão. Então é basicamente isso. A sustentação, assim como na corrida, também é contra a gravidade. Uma vez que você tem essa superfície de apoio, você deveria empurrar esses pontos de apoio todos para baixo para dar sustentação para o seu corpo. E uma vez que está sustentado esse conjunto ciclista-bike, aí sim entra a ação. Que a ação é predominantemente de membro inferior no componente propulsivo, né? O deslocamento, quem define é membro inferior. A direção, quem define é um pouquinho de equilíbrio, corpo e ajuste de guidão. Na ação do membro inferior, é o giro do pedal que vai colocar essa bike em movimento. Você só consegue girar esse pedal. Vamos pensar agora num pé que não está fixo ali, né, com uma sapatilha na bike. Você só consegue girar esse pedal como se você estivesse pisando num degrau. Então, o antepé ali colocando o pedal para baixo. Na hora que chegou no extremo lá embaixo, esse pé já não tem mais função. Quem vai ter a oportunidade de empurrar a partir daí é o pé do outro lado que ficou numa postura alta. Assim como o Cássio falou, lá na natação, quem joga água para trás é a mão que está lá na frente. Quanto mais na frente ela pegar a água, melhor. Quem empurra o pedal para baixo é o pé que está em cima. E aí depois vai ser o outro pé que está em cima. O outro pé que está em cima. Mantendo esse giro o mais contínuo e fluido possível. Uma vez que fez isso, a parte cíclica do movimento está executada. O resto é tomada de decisão para saber a direção que vai seguir. E essa questão da sustentação na bike é importante. Quase todos os problemas relacionados com a bike têm a ver com a sustentação ruim. E qualquer tipo de sustentação envolve pegar a base de apoio e fazer uma força nela para baixo para você poder ir para cima. Então, é uma forcinha mesmo de pelve empurrando pelo selim para baixo, uma forcinha de membros inferiores empurrando, dando um apoio no pedal para sustentar no alto, e guidão. Quase ninguém sustenta muito usando guidão, mas tem que dar uma empurradinha no guidão para baixo para o seu corpo se manter alto. Feito isso, sua coluna vai buscar um alinhamento, uma posição de bike, que principalmente as bikes de mais velocidade, que você deixa o tronco muito inclinado para frente, com isso você mantém um tronco alinhado. E grande parte dos problemas do ciclista vai ser a pelve retrovertida e a coluna flexionada. O que já põe carga na lombar, põe carga na cervical, porque você vai olhar para frente através de partindo de uma coluna cifosada, aí você tem que fazer uma baita de uma extensão cervical, também é um ponto de problema aí dos ciclistas. E se você está retrovertido, você perde potência de extensores de quadril. E o Franco estava dizendo aqui que o pedal é empurrar o pedal para baixo com a direita e empurrar o pedal para baixo com a esquerda. E aí você vai usar dos três extensores: extensor de quadril, extensor de joelho, extensor de tornozelo. Se você está retrovertido, você perdeu potência de glúteos isquiotibiais, sobrou joelho e tornozelo para trabalhar. Uhum. Se somado a isso ainda é daquele que pedala afundando o calcanhar, aí sobra só o joelho para trabalhar. Então você botou já uma sobrecarga no joelho. Somar isso, assim, da ação de propulsão no pedal, os dois erros principais são esses, de não guiar pelo antepé, deixar o calcanhar afundar, e os desvios de plano frontal. Então é muito, muito comum que na hora de pisar, ao invés de empurrar pelo antepé o pedal para baixo, o calcanhar ceda, né, afunde, e valgiza na parte da propulsão. Aí na parte da perna subida ele variza de novo, então vira aquele movimento de a cada pedalada um valgo. Então você vai para uma situação que você usa pouco quadril, usa pouco pé, muito joelho, e esse joelho valgizando o tempo inteiro. Então esse é um mecanismo comum para dor no joelho nas pedaladas. Uhum. Boa. E tendo falado já dos três, ficou muito claro aí que o elemento comum é sustentação, empurrar a superfície, independente de qual superfície seja essa para te dar suporte.
E a ação vai ser também empurrar essa superfície, só que agora para gerar um vetor que favoreça o deslocamento. Independente da situação. Se a gente pegar aqui, vou embora para casa, vou descer a escada. Eu vou precisar cumprir essas duas situações, sustentação e propulsão, para me levar, né, deslocar meu corpo, minha cabeça até o ponto que eu queira chegar aqui à minha casa. Aí com as características desse meio que eu estou me deslocando. Ainda vou ter a alternância ali dos membros inferiores, apoiando, empurrando, apoiando, empurrando, apoiando, empurrando para descer, para subir, para descer a rampa aqui e chegar até a minha casa. Então, independente da situação, se é um deslocamento, é um movimento cíclico, e vai precisar passar por essas duas situações. Então aqui a gente tem meio que a receitinha aí para você ficar livre também e seguir por conta própria uma investigação própria, mesmo de um movimento que você nunca tenha avaliado antes. Uhum. Basicamente, as locomoções humanas são assim, a gente não tem roda, né? Então tem que usar um membro, outro membro, e isso vai ser feito de forma assíncrona, né? Alternada. Então, canoagem, remo. Aí o remo vai ter situação de ser síncrono, né? De puxar o remo com as duas mãos ao mesmo tempo. Nado borboleta, você dá abraçada com os dois ao mesmo tempo. Nado peito. Mas ainda assim é cíclico, né? Puxa, 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 empurra, puxa, empurra. E aí acho que entra um elemento importante quando a gente fala de performance e segurança. Como é um movimento cíclico, que você vai repetir por muito tempo, caso essa mecânica esteja adequada, você vai ter performance e vai ter segurança. Caso você erre alguma coisa, vai repetir o erro por muitas vezes. E aí repetir o erro por muitas vezes, você está pagando um preço de custo energético e está pagando o preço de sobrecarga localizada em algum ponto. Sobrecargas de baixa magnitude, normalmente, que não machucariam na primeira, não machucam na centésima, mas o problema é que a característica do movimento é repetir, ser cíclico. Então você vai repetir aquele erro, repetir. Aí é questão de tempo para esse volume de sobrecarga gerar algum transtorno. Então a qualidade desse gesto é fundamental nesses esportes cíclicos. Então, ao contrário do que algumas pessoas pregam de corrida é natural, todo mundo sabe correr, e se a pessoa corre de um jeito esquisito, o sistema dela está adaptado para aquilo. Não, o sistema dela está repetindo um movimento que está gerando sobrecarga, e essa sobrecarga é um mecanismo de lesão. Isso virar lesão é questão de repetir. Lembrei de um caso, um esporte que não é cíclico naturalmente, mas naquele momento o paciente teve uma demanda cíclica. Skatista se deslocando pela cidade, muita remada, remando, sempre a mesma perna preferencial de apoio. Se eu não me engano, foi na perna de empurrada, teve uma sobrecarga na banda, cara, na banda do tibial. Tinha uma rotaçãozinha ali constante e empurrando um pouco de lado, meio abduzido, e não era uma sobrecarga clássica de banda, como a gente está acostumado em corredor ali, bem próximo do côndilo. Era meio terço médio, proximal da banda, contraturadaça, assim. Questão de muitos quilômetros fazendo, assim. Foi se dar conta depois. Um pouco inusitado a região, mas é isso, movimento cíclico também. Mas até mais comum do que isso, a banda nunca tinha visto, mas patelofemoral da perna de apoio. Também. Por conta de remada, que é um movimento que, assim, talvez ele não seja tão extenuante e repetitivo quanto esses que a gente está falando, mas ele vai, durante uma sessão que o cara tá ali 3, 4 horas, que não é difícil do pessoal ficar no skate esse tempo, ele vai repetir muito, cara. Agachamento unipodal dinâmico. Em uma base instável. Né? Vai acontecer pra caramba. Eu tava com um negócio pra falar aqui que me fugiu totalmente quando o Rafa... lembrei. Que cara, tem um negócio que é meio contraintuitivo, mas que o contexto funcional, que é aquele negócio de indivíduo, tarefa e ambiente, ajuda a gente a entender. O Cássio acabou de falar da
frequência com que o estímulo é repetido e que se você tem um desalinhamento ali, ele naturalmente vai colocar essa carga a mais constantemente no mesmo ponto, ou no mesmo conjunto de pontos, que ao longo do tempo vai fragilizar aquele tecido e vai expor ali a um risco de lesão, ou então, no caso lá, o exemplo do ciclista, o cara que está ali em retro está perdendo eficiência pra caramba, e talvez ele poderia produzir muito mais potência a cada ciclo de pedalada e ele está produzindo menos. Então a gente tem duas coisas que se perdem, uma que se perde, que é a eficiência, né? E uma outra ali que você acaba ganhando, que é uma sobrecarga e um risco, né? Mas é bem comum a gente pegar a modalidade ali de corrida trail, né? A corrida de montanha, e a pessoa vem com o pensamento de, aí machuca muito mais, né? E não necessariamente machuca muito mais, porque o próprio ambiente expõe a pessoa a estímulos muito variados, porque compara com o cara que está correndo numa pista de atletismo, sempre o mesmo tartan, sempre a mesma curva, sempre as condições são muito repetitivas, né, por si só. Então ali, aquela mesma falha, ela tende a ser estressada ao máximo, repetida ao máximo. O cara que está num ambiente que o ambiente em si muda muito, por mais que eventualmente ele tenha essa falha, a distribuição do erro, ele tende a variar um pouquinho mais. Então, às vezes, até um fator protetivo. Né? Então, é algo para a gente entender mesmo, que o peso aí desse contexto funcional, ele importa. E para esse cara que tem uma necessidade de repetir com exaustão, é para esse cara que você tem que ser muito rigoroso na qualidade do padrão. Né? Não que no outro você não precise, mas você pode ser até um pouquinho mais permissivo. O trail vai colocar outros riscos, né? Sim. Torce do tornozelo, que a gente conversou com o Lucas, né? Com o Pedro. Mas no trail, justamente porque o ambiente muda, um passo não é igual ao outro, então vai ter muito mais variação, acaba tendo esse fator de proteção. Então isso é importante. O padrão de movimento precisa ser bem executado, porque você vai repetir muito, então repita bons movimentos. E do que a gente vinha conversando aqui, já deu para ver que ter um bom padrão de movimento num gesto cíclico, que às vezes a gente está falando aqui da ciclicidade da propulsão, mas é ciclicidade da propulsão e sustentação. Normalmente o que se erra é sustentação. Então, se você está sustentado mal numa perna só para correr, você já não vai conseguir ter uma propulsão alinhada. Se você está mal sustentado na água para nadar, você não vai conseguir fazer uma boa braçada, nem uma boa pernada. Então é comum a gente ver aquelas pernas que, enquanto o cara está batendo perna na natação, a perna abre e fecha. O cara faz algo na batida de perna. Está mal sustentado na bike, você não vai conseguir pedalar adequadamente. Então, a gente sempre estressa isso. Sustentação precede ação. Se está tendo um erro de gesto de movimentos cíclicos, precisa avaliar, mas provavelmente esse erro primário está vindo da sustentação. Melhora a sustentação desse indivíduo, e aí depois pensa numa propulsão que é guiada pelo segmento efetor, pelo pé, pela mão, ou pela pá do remo. Quem é que efetivamente está empurrando o ambiente para trás para você poder se deslocar para frente, põe o foco lá, e põe o foco na ação simples, que é empurra para trás para você poder ir para frente. Então, de uma forma bem simples, já dá para corrigir esse gesto. Muito bom. Tínhamos aqui uma outra parte, talvez para finalizar, que era justamente isso, sugestão de intervenções preventivas. Acho que vai um pouco na linha do que você trouxe agora. E, bom, próximo episódio, podemos levantar a bola já dele, já foi levantada, né? Sim. Acho que esse primeiro agora já dá uma boa base para o que vem a seguir, quer dizer, se queremos mudar bem de direção, isso em muitos esportes parte de uma corrida alinhada, de um movimento cíclico linear à frente, idealmente alinhado antes de se mudar de direção. Se você já está com a sustentação cagada, não dá para pensar em propulsionar bem. Agora, se você já vem de uma corrida cagada, não vai ser difícil mudar de direção bem. Vai ser bem complicado. Mas o próximo é aceleração e freio. É verdade. E num terceiro... também, né?
A gente vê nas acelerações muita gente perdendo eficiência porque não está bem sustentado. Maravilha, então próximo episódio, aceleração freio. Dá pra frear na natação? No polo aquático, a galera tem que frear o tempo inteiro, mudar a direção, inclusive. Na bike o freio é um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho mais simples. Não, mas a natação, pelo próprio ambiente aquático, eu falei, é fácil, aumentar a área de contato, arrasta ou te para num instante. Difícil acelerar. Boa, feito? Feito. Boa. Feito e satisfeito. Feito, satisfeito. Começou nos trancos e barrancos, mas acabamos foi bem. caminhando. Fica o convite, então, curta, compartilha esse episódio. Se inscreve lá no nosso Forms para você fazer parte desse grupo seleto. Isso. Mais uma das nossas promessas, vamos tentar cumprir essa de ter conteúdo lá nesse grupo. Esses reacts que a gente está falando de fazer, vamos fazer lá no grupo. Você que não tá lá... Perdeu. Tá perdendo. É isso, gente. Valeu e até o próximo episódio. Falou, tchau, Abraço. tchau.